Livro de Atos, capítulo 9, versículos 3 e 4. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo era movido por um espírito de independência de Deus. Ele era autossuficiente. Mas aqui nasce um novo marco na vida de Paulo. E quantas vezes nós não desejamos ser independentes em alguma área das nossas vidas? Isso acontece muito com quem vai completar 18 anos de idade, que tem aquele anseio de ganhar o mundo, sair de casa, acha que vai ser independente. Mas será que a independência é algo bom ou ruim para nós? Olha, sobre a ótica espiritual, um espírito de independência de Deus, no sentido de autossuficiência, não agrada o coração do Pai, porque ele acaba nos afastando de Deus e comporta reflexos para nós. Pode observar uma pessoa autossuficiente, ela é tomada por um sentimento em que não há referência para ela, a referência é ela mesma. Nós ficamos soberbos, orgulhosos de si mesmo. E o que acontece? Por exemplo, um trabalhador que não para no seu emprego. Por quê? Muitas vezes é porque ele acha que sabe mais do que os outros. Ele não é capaz de respeitar uma ordem de comando do seu chefe. Então, onde ele for trabalhar, ele vai dar problema, porque ele sempre vai achar que ele é independente e sabe mais. E é interessante que um espírito de independência de Deus, ele nos afasta das referências que nós precisamos ter. A primeira delas, principalmente Deus. A segunda, a família, depois o trabalho e as outras coisas. Por quê? Porque nós agimos pelas nossas próprias razões. Olha só, se nós formos observar ao longo da história da humanidade, homens que agiram com o espírito de independência de Deus, sem a referência do Senhor para a sua vida, a sua família, eles simplesmente foram pessoas que destruíram as suas próprias casas, a sua própria vida, foram capazes de promover guerras e catástrofes sociais. Um exemplo na Bíblia é Faraó. Faraó, ele não se atentou para o que Moisés prescrevia, porque Deus estava usando Moisés. Então, Faraó, ele acabou submetendo o seu povo, a sua casa, às pragas, à doença, à fome, à perda dos primogênitos e à aniquilação do exército egípcio. Ou seja, ele causou uma catástrofe para o seu território, para a sua casa, para o seu reino, por falta do quê? Da sabedoria de ver e reconhecer a Deus. Outro exemplo marcante na história da humanidade é Hitler. Hitler, ele tentou tomar o lugar de Deus. Simplesmente ele queria criar uma raça pura. E o que acontece? Ele dizima milhares de judeus inocentes e acaba o quê? Tirando a sua própria vida. Então, o que nós podemos nos atentar com relação a esses modelos que não são ideais para nossas vidas? É que sempre há uma destruição no final. É uma rota de destruição. Assim como Paulo. Paulo, ele era autossuficiente, ele tinha um espírito de independência de Deus, agia de uma maneira só para contentar o seu ego, ele contentava homens maus, ele achava que ele era cumpridor da palavra de Deus e era amigo de Deus, mas não era. E, nem tanto, no caminho para Damasco, ele teve um encontro com Cristo. E Jesus literalmente derruba Paulo do cavalo. E Paulo, naquele exato momento, ele perde a sua carteirinha de membro do clube dos orgulhosos e da sociedade dos teimosos, individualistas e autossuficientes. Por quê? Naquele momento, morre um espírito de independência de Deus e nasce um homem dependente de Deus. Porque Paulo, ele fica cego por um tempo, mas para aprender a buscar a dependência no Senhor. Então ele era o quê? Dependente agora do favor do Senhor. E o que nos ensina esta palavra? Que nós, independente da nossa consciência, se nós acreditamos ou não, nós sempre seremos dependentes de Deus. Por quê? Porque nós somos eleitos no Senhor, nós somos formados por Ele. Porque
dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra de Deus, em Romanos 14:11, ela nos ensina que toda língua confessará o Senhor e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então não tem como. Eu não sei como anda a sua aliança com Deus, como anda o seu aliança no sentido de relacionamento com Deus nesse exato momento. Mas Ele nos permite, a olharmos para dentro de nós, a olharmos para as nossas atitudes e vermos, fazermos uma reflexão se nós reconhecemos Deus como aquele que traz um favor para as nossas vidas, como aquele que nós todos os dias buscamos para abençoar a nossa caminhada, o nosso dia a dia. É assim que você está procedendo na sua vida? Então é momento, se não, é momento de nós olharmos para Deus, entendermos que nós somos formados nele. Então, nós somos a coroa da criação, a própria palavra de Deus diz. Então, nós temos que buscar esta referência. Olha só, aqueles homens que eu dei o exemplo como Faraó e Hitler, eles não tinham essa referência. E Paulo também acaba enxergando que quando sem referência, nós somos como um carro sem freio. Nós não temos limite para as coisas. E Deus, Ele é capaz de, a ação do Espírito Santo é capaz de frear muitas vezes as nossas vidas, as nossas atitudes para aquilo que nós estamos extrapolando, fazendo de errado. Então é importante que o homem tenha um limite, e esse limite é o Senhor. Então basta apenas uma oração de todo o coração para que você mostre a sua dependência do Pai. A sua dependência de Deus é um reconhecimento, porque você, fazendo uma oração, buscando a Deus, consagrando a sua vida, a sua família, a sua casa, as suas coisas, tudo que você tem a Deus, você mostra para Deus o quê? Senhor, eu preciso do teu favor. E é isso que nós necessitamos, que Deus, Ele traz esta capacidade para nós de nós não sermos soltos de qualquer maneira. Nós temos uma consciência espiritual que nos guia para as coisas boas que nós devemos fazer, para aquilo que é correto. Então, tenha em mente que basta uma oração de todo o coração para que você reconheça a sua necessidade de Deus. Busque o Senhor Jesus. É importante você ter esta referência para você e para a sua casa. Por isso, para finalizarmos, eu quero deixar uma palavra. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E que Jesus te abençoe. Amém.